Em oração, pedindo a proteção do Senhor para a nossa lição. Senhor Deus, nós te agradecemos porque estamos congregados em teu nome aqui na escola dominical, com a finalidade de estudar a tua palavra. Reconhecemos, ó Pai amado, a nossa limitação, mas acreditamos na sabedoria que vem do céu, na sabedoria que vem de Deus, para iluminar a nossa mente, o nosso coração, para entender o que quer dizer a tua palavra nesta manhã. Venha, Pai amado, falar a nossa vida nesse momento, para que possamos sair daqui não como entramos, mas possamos sair sabendo um pouco mais da tua palavra e conhecendo mais a ti. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos, abrir aí a lição. Quantos tem a lição aí? Levanta para eu ver. Tem bastante lição aí. Eu vou pedir então ao irmão ou irmã que leia para nós a introdução da lição. Por favor, algum irmão pode ler a introdução da lição? Não tem um microfone sem fio para levar para lá não, né? Porque está gravando e se for ler não vai dar para ouvir. Então não tem um microfone, mas se tivesse um microfone sem fio, para o irmão ler. Alguém quer ler, por favor, a introdução da lição? Alguém quer ler, por favor? Pode ler a introdução da lição. Vivemos em um mundo cheio de incredulidade e oposição à verdade de Deus. Apesar das pessoas declararem crer na existência de Deus, encontramos muita incredulidade no trabalho, nas universidades, na mídia, na política e nas instituições. No entanto, o ser humano tem senso da existência de Deus, não só a partir da sua consciência, mas também por aquilo que Deus lhe revela por meio da maravilhosa obra da criação. Ele não vive numa caverna escura como declarou Scaffner. Ele está em condições de observar a criação em todo o seu redor e certamente sentirá a necessidade de se perguntar de onde veio tudo isso. Ainda que a humanidade preferiu acreditar na enorme mentira do que a crer na realidade de que existe um Deus, obra consumada de Cristo, Francis Scaffner e futuro cristão. Paradoxalmente, até mesmo no ambiente religioso, encontramos os vestígios da incredulidade. É estranho pensar que alguém que é religioso e ao mesmo tempo incrédulo, mas é exatamente isso que acontece. Pessoas são religiosas, frequentam templos, fazem orações, mas ainda não se converteram verdadeiramente. Reconhecem a existência divina, mas não reconhecem a Cristo, nem se submetem ao seu senhorio. O texto que estudaremos na lição trata desse tema sempre presente, a incredulidade. Incredulidade que nos ataca, desanima, confronta e desafia. Veremos a incredulidade das pessoas que viveram bem perto de Jesus, em sua casa, no templo, entre os principais religiosos e também entre o povo. Esperamos que este estudo sobre a incredulidade dos judeus em relação a Jesus e a forma como Jesus lidou com tudo isso sirva de encorajamento para você também lidar com esse tema. Ao olharmos para Jesus, o Filho de Deus, somos desafiados a prosseguir firmes na esperança de que Deus está conosco, e é verdadeiro, ainda que as pessoas ao nosso redor não creiam. Meus irmãos, eu acho assim uma palavra muito dura, essa palavra do apóstolo São João, quando ele fala da incredulidade dos judeus para com Jesus. Jesus vai fazer ali tantos milagres, vai ter uma palavra de conforto para os corações endurecidos, e apesar de todas as maravilhas, de toda a grandeza que o Senhor Jesus tinha, havia pessoas que não acreditavam nele. Então eu acho assim, eu acho que é uma palavra muito dura realmente de falar, mas realmente a incredulidade dos judeus não se fixava somente apenas no povo judeu, mas vamos ver que até na própria família, a própria casa dele. Vamos ver aqui nosso data show. Nós vivemos em um mundo de incredulidade, né? No trabalho, na política, na mídia, nas universidades. Mas uma pergunta que está aqui na lição e que me levou muito tempo orando para entender: o ser humano tem
O ser humano pode, irmãos, pode falar isso, sobre escola dominical é para ser discutido, não é pregação, eu não estou pregando. Durante o sermão que não pode interromper. Mas na lição da EBD, os irmãos devem falar abertamente aquilo que pensam. O ser humano tem consciência da existência de Deus? Sei o que vocês acham. Sim, também concordo, sim. Agora vamos por quê? Por que o homem tem consciência da existência de Deus? Ele não sabe, pastor. Sim. Eu acho que não. Por quê? Porque a palavra diz que a nossa confiança em Deus, a nossa fé, ela é baseada naquilo que a gente não vê e não entende. Então a gente não vê e não entendemos a Deus, mas nós temos fé. Entende? Tem fé para entender a Deus. Exatamente. Aliás, é isso aí realmente que nós vamos ver. Não tem na lição isso aí, tá, meus irmãos? Repetindo, isso aí não tem na lição, isso é pesquisa que eu fiz fora da lição. A filosofia clássica com Agostinho e Tomás de Aquino. Esses filósofos afirmavam isso que o Micael acabou falando. Esses filósofos cristãos afirmavam que sim, o ser humano possui consciência natural da existência de Deus, conhecida como sensus divinitatis. Isso é em latim. No nosso português seria senso divino. Para Tomás de Aquino, embora nem todos conheçam Deus conscientemente, todos são capazes de chegar ao conhecimento dele por meio da razão e da observação da natureza. Meus irmãos, nós vamos ver se alguém quiser falar, pode levantar o braço, tá? Nós vamos ver durante a lição aqui o que algumas pessoas disseram sobre o conhecimento de Deus. João Calvino, quem foi João Calvino? Alguém lembra quem foi João Calvino? Não, você tinha vivido na época dele, né? Eu falo, lembrar, não vivi na época dele. Quem foi João Calvino? Um reformador, muito bem. Foi bem colocado. Reformador, e com Martinho Lutero, fez a reforma protestante, especificamente a doutrina presbiteriana ela é calvinista, sendo que o governo presbiteriano de John Knox, da Escócia, aí é um outro caso para um outro momento. Mas vamos lá. João Calvino também defende essa ideia de divinitatis, um conhecimento inato de Deus suprimido pelo pecado. Ele argumenta que a criação revela Deus de modo que ninguém pode desculpar por ignorá-lo. A natureza demonstra Deus. Mas tem a seguir aqui uma colocação que eu acho muito importante, é a definição da psicologia. Nós vimos a definição de um reformador, no caso Calvino. A definição da psicologia da religião. Olha como acho interessante, como nos ajuda a entender. Pesquisas sugerem que o ser humano tende a desenvolver naturalmente crenças em agentes sobrenaturais, o que pode indicar uma predisposição cognitiva para a crença em Deus ou deuses. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, porque vamos supor que aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, aliás, não foram os portugueses primeiro a chegar no Brasil, mas não é assunto para agora, foram outros povos. Mas vamos dizer como a história do Brasil conta. Quando os portugueses chegaram no Brasil, encontraram aqui quem? Tinha gente morando aqui? Quem morava aqui? Os índios. E esses índios tinham religião? Não tinha religião os índios? Tinham religião. E eles tinham deuses? Vários deuses. Então, o que nos diz a literatura? Que em toda parte do mundo, por mais longínqua que seja, aí, desde a savana africana, no interior da savana africana, a savana subsaariana, do aborígene lá na Austrália, em qualquer lugar do mundo que você encontrar alguém, mesmo que ninguém tenha falado para ele de Deus, ele tem um Deus que ele acredita. Mesmo que não seja o Deus que nós acreditamos. Ele tem um Deus, ele adora o trovão, adora a lua, adora as estrelas, adora o quê?
O sol, inclusive lá no Egito Antigo, adoravam o sol, o ciclo solar, adoravam o crocodilo, adoravam o boiás. O boi para eles era um deus. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar pessoas, gente como a gente, com pele e osso como a gente, mas que tem uma crença em Deus, mesmo que não seja o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Senhor do mundo e do universo. E que a pesquisa sugere que o ser humano tende a desenvolver naturalmente crença em agentes sobrenaturais. Isso é que diz a psicologia da religião. Então não há povo que não crê em Deus. E para não demorar muito nesse item, porque a lição é muito rica, graças a Deus, até mesmo os ateus dizem, alguns comentaristas dizem que o ateu, o que é o ateu? Uma pessoa que é ateu que diz que não acredita em Deus, mas será que nós não acreditamos em Deus? Será? Os comentaristas, os teólogos famosos dizem que o ateu verdadeiro não existe, que ele pode não adorar o Deus que nós adoramos, o Deus Criador, Salvador, Redentor, aquele que nos redimiu, que nos transformou, que nos salvou, vai levar para o céu. Ele pode acreditar nesse Deus, mas ele vai acreditar em alguma coisa. Ele vai adorar alguma coisa, ele vai adorar uma mulher bonita ou feia, não sei. No mínimo ele é narcisista. No mínimo é narcisista. No mínimo ele é narcisista. Sim, o que é narcisista, pastor? Dizer para nós. Narcisista. Está perguntando? Sim. Então, narcisista é aquela pessoa que acredita nele mesmo, na sua beleza, na sua cultura, naquilo que ele desenvolve. Porque Narciso é aquele Deus que olhou para ele mesmo e se auto-adorou. E acabou morrendo numa água quando ele pensava que ali era o lugar onde ele poderia se autodepositar. O Narciso, ele viu, diz que era um homem tão belo que ele viu refletido na água a sua imagem e se apaixonou por ele mesmo. Então, a pessoa narcisista é essa pessoa que é egoísta, que adora o dinheiro. Eu sou tal, eu adoro o dinheiro. Eu adoro a mulher, adoro um carro, adoro um apartamento, adoro uma casa. Então, no sentido de adoração, para alguns teólogos, não existe realmente o ateu, que não crê, ele pode não crer no Deus que nós cremos, mas ele acredita em alguma coisa e deposita no aspecto narcisista, como muito bem falou o pastor. No aspecto narcisista, ele adora sempre alguma coisa. Na verdade, o ateu, ele decidiu não acreditar no Deus que nós acreditamos. Ele decidiu não acreditar. Ele fala que o ateu não acredita até na página 20. E quando o avião estiver caindo, ele vai chamar por Deus. E eu ouvi um ateu falando isso. O ateu não acredita em Deus até na página 20, porque quando o avião está caindo, aí, meu filho, o comandante fala, nós estamos caindo, vamos segurar aí, porque o avião está caindo. Ele vai acreditar em Deus. Tá? Então vamos prosseguir, está muito bom. Agora vamos ver a perspectiva bíblica. Nós vimos a perspectiva filosófica, vimos a perspectiva teológica, reformada, calvinista, a vertente psicológica. Agora vamos ver a perspectiva bíblica. Romanos 19, 19 a 21. Afirma, vamos ler todos juntos, está todo mundo vendo direitinho aí? Afirma que Deus se revelou claramente aos seres humanos, de modo que são indesculpáveis. Isso sugere que há sim uma consciência da existência divina, embora muitas vezes suprimida ou distorcida. Então, tais pessoas não são indesculpáveis. Bom, frequentar uma igreja, participar das atividades, ocupar cargo, garante uma conversão verdadeira? Frequentar a igreja não salva ninguém.
Ou salva? Eu perguntei, não foi aqui não, eu perguntei quantas vezes a Bíblia fala a palavra religião. Foi num estudo de grupos. A Bíblia só fala a palavra religião quantas vezes? 2 vezes. Falou aqui? Foi aqui que eu falei, então eu não vou repetir. A Bíblia não fala a palavra religião, não está preocupada com religião, fala em salvação em Jesus. A salvação é em Jesus. Frequentar uma igreja e até ocupar cargo não garante que se fosse a conversão. A conversão cristã, no entendimento bíblico e reformado, envolve uma transformação, uma mudança interior operada por quem? Pelo Espírito Santo. Vamos falar, pelo Espírito Santo, resultando em arrependimento, fé em Cristo e nova vida. Nascer de novo. Oi? Nascer de novo. Pois Jesus falou isso, foi para quem? Para Nicodemos. Pode nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura. Vamos ler a primeira parte daí da nossa lição. Outra pessoa vai ler, ou a mesma pessoa? Pode estar na igreja e não ser convertido, já vi que sim, né? Não, eu quero comentar isso aí primeiro, porque tem pessoa na igreja e pode não ser convertida. Eu esqueci dessa parte aí. Tradição familiar. Tem muita gente que é nascida na igreja, é criada na igreja, mas nunca teve uma experiência de conversão. Tem muita pessoa também que é motivada por motivações sociais ou emocionais. Pessoas buscam a igreja por apoio, amizade e solução de problemas. Muita gente vai para a igreja para resolver seus problemas. Um dia eu fui evangelizar uma pessoa e disse: se eu for para a igreja, meus problemas acabam? Eu disse: não, aumentam. Quem quiser vir por mim, negue-se a si mesmo. Mas sem compromisso com Cristo. É engano próprio. Alguns creem que eles são salvos por suas obras ou religiosidade. Alguns acreditam que são salvos porque faz obras, mas não pela graça de Cristo. E falta de pregação, claro, do Evangelho. Existem grupos denominacionais, eu não gosto muito de entrar nesse campo, alguns grupos denominacionais que, em certo contexto do Evangelho, podem ser pregados com fidelidade. E por isso tem muitas pessoas na igreja que não são evangélicas. Desacreditar em sua própria casa. Quem pode ler agora o número 1, por favor, da lição? Quem pode ler, por favor, no microfone, de arrumar o microfone? Essa igreja é uma bênção. Eu falei logo arrumaram a lição. Que bênção. Sou muito feliz por estar aqui com os irmãos e dá os parabéns à igreja por ter um pastor tão trabalhador como o pastor Nilton, porque para isso foi um casamento que deu certo aqui na igreja, né? Amém? O senhor vem para cá fazer um arroz, não precisa pedir transferência. Alguém já falou para isso, alguém já falou para mim, para eu passar a dar o dízimo aqui. Seja bem-vindo, irmão. É pouquinho, não é muita coisa não. Vamos ler, meus irmãos, aí alguém leia, por favor, o número 1. O texto que João narra a incredulidade acerca de Jesus é o período próximo à festa dos tabernáculos. A oposição contra Cristo já havia se manifestado em alguns momentos e aqui é registrado como ódio intensificado, como uma aversão latente por Cristo irrompendo num inferno incandescente. A intenção de matarem Jesus não havia se concretizado ainda porque não havia chegado a sua hora. Expressão que se repete inúmeras vezes em João e que revela que Deus está no controle de todos os acontecimentos históricos. Por isso mesmo, a morte expiatória de Jesus aconteceria no momento certo, por vontade de Deus. Os eventos narrados nesse capítulo acontecem em 3 momentos diferentes. Primeiro na Galileia, com Jesus e seus irmãos, depois durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém, e finalmente no último dia da festa. Vale ressaltar que os episódios narrados no capítulo seguinte acontecem ainda nesse mesmo contexto de festa, porém não iremos abordá-los nessa lição. O
que é dito nos versos 3 e 9 acontece no contexto familiar de Jesus. Seus irmãos o aconselharam a se manifestar ao mundo. Tudo indica que eles sabiam que Jesus havia operado milagres, possivelmente até mesmo os presenciaram, e que era um líder religioso. Apesar disso, o conselho não era fruto de um entendimento espiritual de quem era Jesus, mas de uma postura carnal, de quem acha o que é certo por sua própria sabedoria ou capacidade. A ação deles é descrita como um ato de incredulidade, pois como pedem para Jesus se manifestar ao mundo, quando nem eles mesmos creem nele. Aqui se repete o que já havia acontecido em Caná da Galileia, onde vemos Jesus respondendo que o tempo certo de sua manifestação ainda não havia chegado. J. Ramsey assegura que o tempo de Jesus refere-se à manifestação final de sua glória, quando o Senhor for crucificado e quando ressurgir dentre os mortos em Jerusalém. Destaca-se a esta altura que Jesus teve de lidar com a incredulidade bem perto dele, em sua própria casa, entre seus próprios irmãos. Então, meus irmãos, nós vemos aí nessa leitura maravilhosa que Jesus era desacreditado na sua própria casa. Ah, como dói isso! Ser desprezado por quem que mora longe, por um vizinho, por um amigo, por um colega, por alguém que mora em outra cidade, ser desprezado é uma coisa. Agora, ser desacreditado dentro da sua própria casa é como como uma criança, por exemplo, ser desacreditada pelos próprios pais ou pelos próprios irmãos, não acreditar, falar, esse menino aqui não vai ser nada na vida, ou esse menino aqui, esse irmão dele vai ser alguma coisa, aquele irmão dele ali vai ser alguma coisa na vida, esse irmão dele aqui vai ser uma coisa na vida, agora esse aqui, esse não vai dar para nada, né? Vai dar para nada, esse aqui não vai ser nada na vida. Isso dói tanto, meus irmãos. Os irmãos não têm ideia como é que isso machuca dentro da pessoa, como isso dói. E Jesus sim foi desacreditado em sua própria terra, conforme isso é mencionado de forma bastante clara em Marcos capítulo 1, capítulo 6, versículo de 1 a 6, e Mateus 13, 53 a 58. Vejamos o relato de Marcos. Vamos ler todos juntos? Vamos ler? Está lá na tela. Quer falar, minha irmã? Pastor, eu tenho um neto, ele hoje tem 12 anos. Os avós dele sempre falavam, porque ele é especial. Ele não vai aprender nada, ele vai correr pela rua fora. Eu falei, olha, eu creio no nome de Deus. Não quero vocês falando isso. Aí fui atrás de um tratamento para ele e tal. E hoje, ele aprendeu a ler o ano passado. Ele hoje vai e escreve direitinho as letras e está aprendendo. Amém. Amém, irmãos. Porque, na verdade, nós nunca podemos falar isso na nossa família, até porque isso machuca muito uma criança e causa um trauma para o resto da vida da criança. O resto da vida da criança. Mas Jesus, sendo Deus, sabia subliminar essas coisas. E vamos ler então Marcos 6, 3 a 4, diz assim: escandalizavam-se nele. Vamos todos juntos, vamos lá. E escandalizavam-se. Jesus, porém, lhe disse: um profeta não é desprezado, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, isso dói muito, ser desprezado pelos próprios parentes. Não tinha estímulo nenhum ali. No Velho Testamento também nós temos um fato, né? Que narra lá da relação de José. José, Davi.
José foi desprezado também com seus irmãos, né? Foi. Então, assim. Boa lembrança. E tudo foi assim, questão de inveja, né? Porque ele sendo o único dos filhos, o pai, né? Os outros eram mais. Como acontece em toda família, né? O caçula sempre é mais fabricado, né? Isso é normal até hoje. E aí causava uma inveja. Então, a gente depois chega no conto, hoje meditando de manhã, esse texto de manhã, hoje de madrugada, ver essa lembrança. Deus tinha planejado tudo, né? Embora ninguém sabesse nada, ele era desprezado, Deus falava por ele em sonhos, e ele queria contar para alguém. Então, assim, quando ele contava para os seus irmãos, acabava que em vez de ajudar, piorava, né? E isso acontece também com nós. Às vezes nós temos um sonho a realizar nossas vidas, e às vezes, antes de nós tentarmos realizar, nós começamos a falar com um, fala com o outro, e isso também pode causar também, no dia de hoje, né, essa inveja, às vezes a gente não conseguir realizar algo que a gente quer fazer, porque depois a gente antecipar, né? Tu chegar para qualquer um e dar relatando. É verdade. A questão da inveja, né? Outros personagens da Bíblia nós temos, né? Tem vários. Na verdade, essa desacreditação é muito dolorida. No contexto, Jesus retorna a Nazaré, aí está a lição fala assim, retorna a Nazaré, a sua cidade natal, e ele vai ensinar na sinagoga. Embora as pessoas se admirassem de sua sabedoria e milagres, rapidamente o rejeitaram, dizendo coisas, como vamos ler agora há pouco. Porque eu disse no início, Jesus, diante de todos os milagres que fazia, da palavra que enchia, que locupletava o coração das pessoas, mesmo assim, o povo rejeitava, dizendo coisas como essa. Vamos ler todos juntos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Então, essa desacreditação trazia realmente uma consequência muito séria dentro da sua própria casa, da sua própria família. Pastor Nilson. Uma correção no texto anterior, que diz lá que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. O texto ali não está dizendo que nós não devemos pregar na nossa casa. Porque muitas pessoas copiam o texto pensando o seguinte: eu não vou falar não porque Jesus mesmo falou que eu não tenho honra na minha casa, vou ser desprezado. Não. Jesus não está falando que eu não devo pregar na minha casa, porque a pregação na minha família é responsabilidade minha que conheço a palavra de Deus. Muito bem lembrado. Então quem tem que levar essa palavra para a minha casa sou eu. Muito bem. Agora Jesus deixou claro que você não vai ter muito ibope, não. Muito bem lembrado isso. A familiaridade com a sua origem humana, sua família, sua profissão de carpinteiro, fazia com que muitos de seus contemporâneos não conseguissem vê-lo como Messias. O texto enfatiza que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, demonstrando como a falta de fé impediu a manifestação mais plena no seu ministério. Esse episódio revela o quê? Uma profunda verdade espiritual e humana, a resistência das pessoas em reconhecer a autoridade que lhe é familiar. Porque Jesus resume com esta frase, e muito bem, sabiamente falou o pastor Nilson: o profeta é honra, senão na sua própria terra. Então, mas isso não é desculpa, só confirmando o que o pastor Nilson falou, isso não é motivo também para nós não pregarmos em casa para a nossa família, para os nossos familiares. Muito pelo contrário, deve ser motivo de testemunhar de Jesus e falar de Jesus para a nossa família. Vamos ver o número 2 do nosso texto: desacreditado entre o seu próprio povo. Quem vai ler agora? Peguei o microfone. Quem for ler, eu uso o microfone. Qualquer pessoa pode ler, mas lê no microfone que está gravando. E se não ler no microfone, não vai aparecer o som. Quem vai ler? Lá na escola, quando eu dou aula para alguém mais sabe ler? Alguém aqui mais sabe ler?
na brincadeira, lógico, evidentemente. Na escola aqui não, eu não falo isso aqui. Só contei que falei na escola. Pastor Nilson. No tempo certo, Jesus resolveu ir à festa em Jerusalém. Os versos 10 a 36 relatam como ele foi recebido ali. O verso 10 faz a transição do cenário de Jesus na Galileia com seus irmãos e o cenário de Jesus em Jerusalém durante a festa. Sua chegada não foi pública, pois ainda não havia chegado o momento dele se revelar. As pessoas estavam divididas quanto a Jesus, havendo favoráveis e contrários a ele. Embora houvesse murmuração, ninguém ousava falar favoravelmente dele em público por medo dos judeus. Versículo 11 e 13. A incredulidade era mais livremente expressada. Finalmente, Jesus resolveu se manifestar no meio da festa. Versículo 14. E passou a ensinar as pessoas no templo. Seu ensino causou admiração. Versículo 15. Mas não conversão, pois assim que Jesus confrontou seus ouvintes. Versículo 16 e 19. Eles os consideraram um endemoniado. Versículo 20. Ele continuou seu discurso, revelando a incredulidade e incoerência dos pensamentos dos seus ouvintes, convidando-os a julgarem não segundo a aparência, mas pela reta justiça. Versículo 24. Jesus queria ensinar que o julgamento deve ser feito para apurar verdadeiramente os fatos. Quando temos a atitude de discernir o erro, não podemos agir injustamente, mas sim no intuito de estabelecer a verdade de Deus. Heber Carlos de Campos, editorial Cultura Cristã. É que afirma isso, né? Observando Jesus de longe, havia um grupo que também permaneceu incrédulo diante do que ouvia, entendendo que Jesus não era o Cristo, versículo 25 a 27. Mateus Henry declara que Cristo proclamou em alta voz que estava equivocados em seus pensamentos quanto à sua origem. Ele foi enviado por Deus porque demonstrou as promessas de Deus de modo fiel. Essa declaração de que eles conheciam a Deus como a pretensão de ter um conhecimento peculiar provou os ouvintes. Eles procuraram detê-lo, mas Deus pôde atar as mãos dos homens, mesmo que não convertam os seus corações. Mesmo cercado de incredulidade, Jesus prosseguiu em sua missão, ensinando o povo. Todavia, as suas palavras, versículo 7, capítulo 7, 28 e 29, foram recebidas com mais hostilidade e descrença, havendo inclusive quem o quisesse prender. Versículo 30, parte A. O que não aconteceu porque Deus não permitiu que tocasse nele antes do tempo devido. Versículo 30, parte B. Mas os fariseus e principais sacerdotes chegaram a enviar guardas para prendê-lo. Versículo 32. Note que em nenhum momento vemos o mestre amedrontado ou desiludido em sua missão. Pelo contrário, permanece firme em seu propósito, certo de que seu chamado e sua obra seria consumados no tempo determinado, conforme o desejo de Deus. Esse último parágrafo aí, meus irmãos, me chamou a atenção. Estou na lição, no último parágrafo que o pastor leu. Note que em nenhum dos momentos vemos o mestre amedrontado
a indiferença em casa, a indiferença dos judeus, não foram motivos para amedrontar Jesus. Em nenhum momento vemos o mestre amedrontado ou desiludido com sua missão. Não foi intimidado. Pelo contrário, permaneceu firme em seu propósito, certo que seu chamado e sua obra seriam consumados no tempo determinado, conforme os desígnios de Deus. Sim, Jesus, ao retornar para Nazaré, sua cidade, enfrentou o descrédito também, não bastasse a família, mas também os seus conterrâneos, né? Digamos assim. Se algum irmão quiser falar, só vai cobrar, tá, irmão? Isso aqui não é sermão, aqui é uma edição de escola dominical, apesar que eu estou aqui no YouTube por motivo estratégico de estar filmando, mas os irmãos podem levantar a mão se assim eu quiser. A familiaridade que as pessoas tinham com ele impediu de reconhecer sua verdadeira identidade e missão. O desprezo em sua terra nos mostra como a incredulidade pode limitar o agir de Deus. Como o agir de Deus pode ser limitado pela incredulidade. Não, porque é uma pessoa que eu conheço, então, isso aí é um pregador que está pregando, mas eu já conheço desde a infância, conheço desde criança. Ele era um bêbado, era um drogado, e eu conheço esse cara, eu conheço essa pessoa, mas acontece que essa pessoa que fora drogada, que fora um bêbado, que fora uma pessoa mal vista na sociedade, essa pessoa foi transformada pelo poder do Evangelho. Ela foi transformada, ela nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. E Jesus mudou essa vida. Jesus transformou em uma nova criatura. Ela é uma nova pessoa. E o próprio Cristo vai continuar testemunhando isso. O desprezo de sua terra nos mostra como a incredulidade pode limitar o agir de Deus. Vamos continuar? O contexto da rejeição. Letra A, Nazaré. A cidade onde Jesus cresceu era a cidade de Nazaré. Era uma pequena cidade na Galileia, sem nenhum destaque cultural ou religioso. As pessoas conheceram Jesus como? Como é que eles conheceram Jesus? Filho de Maria. Filho de Maria. O carpinteiro. E conhecia também, seus irmãos são fulano de tal, Judas, e falava o nome dos irmãos de Jesus. Que ele agora chega aqui com essa banda toda para pregar. As pessoas conheciam Jesus como o Jesus homem, que tinha nascido naquela família. Mas Jesus era também o Messias, que veio para mudar o destino da humanidade, que veio para mudar o destino do homem, que veio transformar este mundo, e transformou o mundo, porque depois que Jesus nasce, depois que ele veio ao mundo, depois que ele institui a sua igreja, depois que ele institui realmente a sua palavra, o mundo é transformado constantemente pela palavra de Deus no coração das pessoas, dia após dia. Ele é o mesmo ontem e eternamente. Ele continua fazendo os mesmos milagres que fazia antigamente. Ele continua a pregar através dos mensageiros da palavra, dos evangelistas, dos missionários, dos pastores. Da mesma maneira, Jesus continua usando e transformando pessoas. Letra B, o escândalo causado pela sabedoria de Jesus. O escândalo causado. Eles se admiraram da sua sabedoria e milagres. Eles compreenderam para como pode um homem que é carpinteiro, mas nós estamos admirados com o que ele está falando. É extraordinário o que ele está falando. Mas mesmo através das palavras belas que Jesus falava, através dos milagres que ele falava, eles não creram nele. O problema não era a falta de evidência.
evidência. O que era o problema ali? Não era a falta de evidência. Qual era o problema? O preconceito. Não era preconceito? Era o preconceito e o que mais? O preconceito está escrito. E a dureza de coração daquelas pessoas. O preconceito e a dureza de coração. Isso atrapalha muita gente a aceitar Jesus como Salvador. Quem é você para estar pregando para mim? Eu te conheço, tal, eu sei quem é você. Esse preconceito atrapalha realmente o agir de Deus na vida das pessoas. A profecia do desprezo, Isaías 53:3, diz que ele era desprezado, e o que mais? Era desprezado, mais rejeitado entre os homens. O servo sofredor, Isaías fala, tem uns 4 cânticos de Isaías, que são lindos de ser lidos, maravilhosos. Esse servo sofredor foi aprendido como alguém que seria aceito, não é isso? Vou fazer igual o pastor Nilton. Ele seria aceito pelo povo, não é isso? Não? Vou dar igual o pastor Nilton para chamar a atenção de vocês. Ele seria aceito pelo povo, não foi? Não foi isso que foi Isaías prediz? Quem que Isaías prediz? Que ele seria desprezado, que ele seria rejeitado. E essa profecia se cumpriu não apenas na cruz, não apenas na crucificação, onde Jesus vai expiar o pecado da humanidade, mas ao longo de toda a sua vida ministerial. Essa profecia vai ser cumprida. Letra B, João 1:1. Veio para que era seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para que era seus, e até hoje ainda os judeus não aceitam Jesus, sabia disso? Lógico que tem exceções, mas nominalmente os judeus ainda aguardam o nascimento de Jesus, aguardam o Messias que virá. Eles estão esperando ainda. A rejeição começou com o próprio povo judeu e continua ainda. É difícil achar um judeu convertido. Eu conheço judeus convertidos e oficiais de igreja. Isso revela cegueira espiritual que pode atingir até os que convivem com a verdade. Está próximo de Jesus. Meus irmãos, quantos de nós não daríamos boa parte da nossa vida para termos vivido com Jesus? Temos caminhado com Ele, temos comido junto com Ele, bebido junto com Ele, dormido com Ele, caminhado com Ele, ver os milagres que Ele fazia. Quantos de nós voltaríamos boa parte da nossa vida para termos esse privilégio maravilhoso? E esse privilégio maravilhoso, esse que o povo tinha, eles não reconheciam como verdadeiro. Jesus foi desacreditado entre os seus, mas isso não impediu o seu propósito. Ele foi desacreditado, mas ele continuou com a sua missão. A rejeição muitas vezes é parte do caminho da obediência a Deus. Não pense que nós vamos viver como para pregar a mensagem do Evangelho e que vamos ser aceitos pelo mundo. Não. Quando Jesus enviou realmente os apóstolos, disse que eles seriam desprezados, disse que eles seriam escorraçados, eles seriam rejeitados. Jesus disse que ele deveria bater o pó dos pés quando sair de determinado local, de determinada cidade, porque eles não seriam aceitos. Que nós possamos reconhecer Jesus verdadeiramente, mesmo quando ele age fora das nossas perspectivas. Jesus é desacreditado por muitos e crido por alguns. Aqui agora sim, chegou no cerne da lição. O ponto nevrálgico, digamos assim, o ponto central da lição, o ponto gostoso da lição, o mais gostoso da lição. Desacreditado por muitos, mas crido por alguns. Quem vai ler para nós a parte 3 e última parte? Do microfone, por favor, quem vai ler? Rapidamente, irmãos, por causa do tempo, quem for ler.
Há um símbolo realmente, obrigado minha irmã, há um símbolo realmente muito interessante, quando Jesus fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Durante a festa dos tabernáculos, era derramado, usado no vaso de ouro, do lado oriental, era derramado a água, ali havia uma simbologia naquela liturgia, e Jesus agora vai dizer, né, quem tem sede, vem a mim e beba, né? Muito interessante realmente aqui. Olha, quando Jesus fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Irmãos, olha a autoridade de Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a água da vida. Aquele que de mim beber jamais terá sede. Ele falou para a mulher samaritana. Quem tem sede, vem a mim e beba. Muitas vezes estamos com sede, que um copo d'água só não dá para matar a sede, não é verdade? Muitas vezes nós bebemos um copo d'água, que é mais? Quero. E às vezes bebemos até mais de um copo, de 2 copos d'água, né? E até os médicos dizem para tomar, os especialistas aí dizem para tomar 2 litros de água por dia. Eu estou falando aqui, estou vendo os irmãos com uma garrafinha, um squeeze, chamado de squeeze, né? Virando na boca, está tomando. É isso mesmo. Para matar a sede, nós temos que beber água. E a sede da alma, a sede do espírito, que é pessoal, que não é do pai, da mãe, nem do irmão, nem do filho, nem da filha, é pessoal. A nossa sede de Deus faz com que nós ouçamos a palavra do Senhor dizendo, quem tem sede aí, vem a mim e bebe. Jesus tinha essa autoridade. Irmãos, imagina essa autoridade de Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba dessa água da vida. Porque quem de mim beber, jamais terá sede. Isso quer dizer, quem beber de outra água, daí a pouquinho vai transpirar, ele vai suar, ele vai beber, ele vai ter mais sede novamente. Mas aqui Jesus está dizendo, aquele que de mim beber, vai ter sede quando de novo? Quando ele vai ter sede de novo? Nunca mais vai ter sede. Aquele que de mim beber, jamais terá sede. Portanto, o Evangelho, segundo João, sintetiza esse paradoxo. Ele veio para o que é os seus, mas os seus não receberam. Mas a todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A rejeição pelos líderes religiosos. Quem começa a toda aquela baderna de não acreditar são os próprios líderes religiosos. A oposição foi especialmente acentuada entre quem? Entre quem? Quem foram os principais que não acreditaram em Jesus? Os fariseus, saduceus e escribas. Eram os homens, era a cúpula da sociedade. Sua mensagem que confrontava estruturas religiosas corrompidas e expunha a hipocrisia, foi vista como ameaça ao status das pessoas. As pessoas achavam que aquela mensagem de Jesus era uma ameaça para a posição social delas. Se eles se sentiram, eu estou ameaçado por isso tudo. Então os escribas chegaram a atribuir seus milagres ao poder de Beelzebul. Quem é Beelzebul? Príncipe dos demônios. Beelzebul, príncipe dos demônios. Está dizendo, não. Os escribas chegaram a atribuir seus milagres, os milagres de Jesus, ao poder de Beelzebul, evidenciando uma rejeição, não apenas teológica, mas profundamente espiritual. Então, meus irmãos, quem não acredita realmente são as nossas próprias autoridades. Mandaram tirar a Bíblia dos tribunais. As próprias autoridades do Brasil mandaram tirar a Bíblia dos tribunais. Os tribunais tinham lá uma Bíblia, mandaram tirar. Tinha lá um crucifixo lá na Câmara de Deputados, mandaram tirar. Lá no condomínio que eu moro, tá? Não vou dizer o nome do condomínio, que alguns sabem onde é que eu moro, mas não é segredo para ninguém. Tinha uma Bíblia aberta lá assim,
numa mesa ao lado do elevador. E eu sempre, quando eu chegava, eu apertava para chamar o elevador e puxava a Bíblia já aberta no Salmo 115. Não leio agora não, depois você lê em casa. Botava lá no Salmo 115 aberto lá. Sempre eu chegava e botava em outro lugar, eu chegava e a câmera estava me filmando lá, porque lá tem câmera, tem 36 câmeras que filmam tudo que passa dentro do condomínio. E eu estou lá, pegando a Bíblia lá, e eles sabiam que era eu. Eu deixava aberto lá no Salmo 115, não leio agora não, leio em casa, não esqueça, Salmo 115. Pois não é que foi que foram reclamar? Foram reclamar com o síndico que tinha uma Bíblia e que eles tinham que botar também o Alcorão. O síndico falou para mim isso, Magarroso. Eles têm que tirar a Bíblia porque os muçulmanos queriam colocar o Alcorão ao lado da Bíblia. O Alcorão é o livro sagrado de quem? Acabei de falar agora. Dos muçulmanos. E se for colocar realmente o livro dos muçulmanos, tem que botar também o livro sagrado lá dos hindus, que é o Atharva Vedas. O Rig Vedas e o Atharva Vedas. Então ele tem que colocar também o Mahabharata, que é o outro livro sagrado dos hindus. E aí vai chegando, vai ter que colocar outros livros sagrados, e que eu não vou dizer aqui, o livro sagrado também lá de outros povos, de outras nações, de outras índoles, de outras formações, tirar a Bíblia, tirar lá do condomínio. Por quê? É uma ameaça, a Bíblia é uma ameaça. E estão fazendo isso. Meus irmãos, vamos prosseguir aqui, o tempo hoje. Os que creram, aqui, a bênção. Olha a bênção aqui. Olha aqui, meus irmãos, a bênção. Os que creram, discípulos e marginalizados. Apesar da descrença predominante, muitos creram em quem? Em Jesus. Não apenas os discípulos, mas também pecadores, publicanos, samaritanos. Vamos ver lá, a mulher samaritana, quem mais? O cego de nascença, Zaqueu e tantos outros que eu não coloquei aí, que não ia dar, o espaço era pequeno. Embora excluídos ou marginalizados pela sociedade religiosa, reconheceram em Cristo que Ele é o Salvador da humanidade. Isso é gostoso de ouvir. Saber que temos um Cristo que é o Salvador, que é o Redentor, aquele que mudou a nossa história, aquele que mudou a sua história, meu irmão, minha irmã, aquele que mudou a sua história, meu jovem, minha jovem, aquele que ainda muda a história de pessoas, é capaz de começar a mudar hoje, agora. Esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus que faz essas coisas, Ele está no céu intercedendo por nós. Reflexões na pós-modernidade. Só lembrando, irmão, não tem na revista. No contexto atual, a figura de Jesus continua a provocar reações opostas. Jesus continua a convocar reações opostas da sociedade. Vai ser do contra. Em uma cultura marcada pelo ceticismo, muitos veem como um mestre moral ou um símbolo cultural. No entanto, olha que beleza esse último item aí, esse último parágrafo, irmãos, que está lá na tela. Estou na frente, estou não, né? Dá para ler, não dá? No entanto, outros continuam a reconhecê-lo como Cristo vivo, que transforma o quê? Vidas. Assim como no primeiro século, ainda hoje, ele é a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Está lá em 1 Pedro 2,8 para uns e precioso, 1 Pedro 2,7 para outros. Jesus ainda hoje continua operando. Ele não está mais aqui na terra fisicamente, em carne e osso. Homem.
mas ele está espiritualmente. Porque quando ele chegou até o céu, o Pai mandou o Espírito Santo vir para a terra. E o Espírito Santo desceu sobre a terra. E o Espírito Santo está aqui na terra. O Espírito Santo está aqui nesta igreja agora. Nós não podemos vê-lo com nossos olhos carnais. Não dá para ver. Mas podemos sentir. Obrigado, irmão. Mas podemos sentir o Espírito Santo agir no nosso coração. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E o Espírito Santo vai ficar aqui na terra até quando? Até quando? Até a volta de Jesus. Quando a igreja for arrebatada, Jesus falou: não vou deixar vocês sozinhos não. Você está pensando que eu vou para o céu e que vocês vão ficar sozinhos aqui na terra? Não, eu vou mandar o Paráclito, vou mandar o Consolador. E Jesus foi então para o céu, e o Espírito Santo então desceu, está lá registrado no livro de Atos. O Espírito Santo desceu e mora aqui na terra. E quando nós nos convencemos do pecado, quem é que fez isso? Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo que nos convence. Quando alguém se converte, é obra do Espírito Santo. Quando alguém muda de vida, é obra do Espírito Santo. Quando alguém é nova criatura, é obra do Espírito Santo, que está nesta igreja 100%. Irmãos, como brilha o sol lá fora, o Espírito Santo está na igreja presbiteriana de Ulisses Guimarães. Sim, ele está aqui agindo, ele está operando nessa igreja de forma extraordinária, que às vezes nós nem podemos entender e imaginar como é que é. Que a nossa mente infinita não pode entender o Deus infinito. Meus irmãos, que pena que o tempo, nós tivemos pelo menos 2 horas para estudar essa lição da escola dominical. Vamos terminar. Vamos lá então para frente. Vamos terminar. Conclusão, quem vai ler a conclusão? Encontramos em João 7 o deserto árido da incredulidade, presente desde a família de Jesus até os princípios religiosos, ou seja, naqueles de quem menos se esperava. Mas também encontramos a água da vida sendo derramada nos corações de pedra, transformando-os em corações de carne. Em meio a tanta sequidão, surge uma fonte de água viva que transforma completamente a pessoa que nele crê. A fonte continua jorrando e proclamando ao mundo incrédulo: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, vem. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Quanto é que custa a água da vida? 2,17. Obrigado, irmão. Quanto é que custa a água da vida? O irmão paga a conta de água todo mês, não paga? A Cesana não perdoe. Se pagar atrasado, vai pagar com multa. E corta a luz, alguém falou ali. Se não pagar também, eles vão lá, corta a água. Mas Jesus, que é a fonte da vida, que é uma água muito mais importante que essa água que nós estamos tomando, inclusive eu estou bebendo também aqui, chamada H2O. Essa água, ela é de graça, como o irmão leu. Vem, aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da fonte da água da vida. O capítulo 7 de João nos apresenta um retrato claro da tensão entre a revelação divina em Cristo Jesus e a resistência humana da fé. Mesmo diante de suas palavras cheias de sabedoria e seus milagres e da autoridade que ensinava os judeus, especialmente os líderes religiosos, persistiam na incredulidade. Estavam presos às aparências, ao orgulho religioso, às tradições humanas,
tornaram-se cegos na realidade do Messias em seu meio. Jesus, ao ir secretamente à festa do tabernáculo, mostra que a sua missão obedecia ao tempo e à vontade do Pai, e não às pressões humanas. Suas palavras durante a festa revelam sua origem celestial, sua autoridade divina e o convite generoso àqueles que desejam beber da água viva. O Espírito Santo. No entanto, a divisão entre o povo e o endurecimento dos corações revela o drama da incredulidade. A incredulidade não é fruto da ausência de provas, mas da resistência do coração. E esta passagem, essa breve reflexão, estamos reconhecendo a presença de Cristo, nos rendendo a sua verdade, ou como muitos dos judeus temos racionalizado nossa incredulidade e fechando o coração para o que Deus está fazendo. E essa palavra, meus irmãos, ela fique hoje gravada no nosso coração e que sirva realmente de incentivo para a nossa vida diária, e que nós possamos entender que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas o povo de Deus está aqui testemunhando dessa palavra. Cada irmão aqui presente é testemunho desta palavra do Senhor, que é a palavra de Deus e que transforma corações. E se nessa manhã tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus como seu Salvador, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Abra o seu coração para Jesus entrar. Dê uma oportunidade. Beba dessa água da vida, que é de graça. Não é cobrada como é cobrada a água da Cezanne, e até corta, como o irmão lá disse, não pagar. Essa água é de graça. Venha, beba dessa água. Se alguém não aceitou Jesus aqui ainda, hoje tem essa oportunidade. Aceitar Jesus como Salvador. Amém.